para ajudar no entendimento do nosso estudo de hoje, que refere-se ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, lá na coletânea das preces espíritas, e no número 50 ao 52, pelos inimigos do Espiritismo. Eu não vou ler tudo, mas para entendermos, alguns trechos aqui. Lá do 51. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar alguém anátema, ou seja, pena ou maldição, sobre os que não pensam como ele, é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor do próximo. Perseguir os outros por motivos de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como entenda. Mais adiante, um pouquinho, a gente lê assim: o Espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse até uma religião. Porque se não teria liberdade de se dizer espírita, como se tem a de se dizer católico, protestante ou judeu? Aqui a gente vê, muitas das vezes, as pessoas explicando, perguntam qual é a minha religião. Aí, para não haver confusão, eu digo que sou espírita da mesa branca, ou digo que sou kardecista, para diferenciar. Vocês concordam com isso? Isso é correto? Mais adiante a gente lê aqui: a perseguição e o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor, ou seja, a agitação, a exaltação e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Muita gente teme a verdade, né? Acho que se pararmos para fazer uma análise, nós gostamos realmente da verdade. Ou só quando essa verdade atinge o outro. Mais adiante a gente lê: lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, e investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para reduzir pela fome o crente. Quantas famílias se desunem por causa de ideias e de apreensões? Não é verdade? Então, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrais que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. A perseguição pouco durará, aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Capítulo 24, número 13 e seguinte. Então, gente, nós precisamos nos fortalecer pelo conhecimento através do estudo das obras básicas. A gente não pode fugir disso aí. Ainda fazendo mais observações sobre isso, eu disse que não ia ler, né? Mas para facilitar o nosso debate, vamos pensar que muitos de nós, espíritas, podemos ser inimigos da doutrina espírita. Vamos pensar sobre isso? Impor a nossa forma de ver é falta de estudo, gente. As pessoas têm apreensões diversas. Vamos ficar julgando as pessoas pelas ideias que elas têm, pelas apreensões que elas têm, pelo gosto que elas têm? A nossa doutrina, a gente não pode esquecer, a doutrina espírita, ela também é passada através de nossos exemplos. O evangelho, o que está aqui, precisa sair das páginas e ser aplicado no nosso dia a dia. Outro detalhe também para a gente fazer reflexões nesse estudo aí proposto, é que a doutrina espírita não nos ensina a criticar apreensões alheias.
seja qualquer tipo de entendimento, incluindo aí as escolhas religiosas. Criticar o outro, na verdade, não pode ser a característica de um espírita. Criticar as escolhas, criticar os entendimentos, não pode ser. Não pode ser essa a atitude de nós que estamos estudando a doutrina. Não pode se haver segregação de pessoas pelos seus entendimentos e do que ela se desdobra diante dos olhos de cada um. Ali, quando a gente lê no Evangelho sobre a divisão, né, nas famílias, quantas famílias, e principalmente agora, nós estamos vivendo uma época, agora em 2021, de muito conflito de apreensões de ideias, de desrespeito para com as apreensões alheias. Não é? Olha o que nós temos vivido. É muita intolerância pelo conhecimento do outro. E nisso também se refere aí, quando eu disse logo de cara, muitos de nós espíritas podemos ser inimigos da própria doutrina. A doutrina não nos ensina isso. E se tivermos inimigos, né, porque muitos criticam que espiritismo é isso, é aquilo outro, é falta de conhecimento. Não vamos para o embate. Esqueçamos. E não isolemos familiares pelas suas escolhas religiosas ou por suas ideias dos mais diversos matizes. Então, espero que assim, nessa minha fala, que foi rápida sobre o estudo, facilite e ajude a vocês no estudo que nós vamos empreender, certo? Em relação a esse capítulo e a esse item. Um grande abraço para vocês e até a próxima.